Estejamos então lendo Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, que nos diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Oremos. Pai, fala conosco pela Tua palavra, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Que a Tua palavra que agora foi lida, Senhor, esteja sendo, Pai amado, ministrada em nosso coração, segundo a direção do Teu Espírito Santo, e para a Tua glória, Senhor. E toda oposição maligna seja repreendida no nome santo de Jesus, a quem seja toda honra e glória para sempre. E todos digam amém.
e graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Eu tenho percebido que a igreja do Senhor Jesus na face da terra está prestes a enfrentar, e já está na verdade enfrentando, um grande desafio. E esse grande desafio, que é algo praticamente novo e que está se tornando cada vez mais intenso, mais forte, é o desafio do ateísmo, da descrença em Deus. É cada vez maior o número de ateus, e é cada vez maior o número de ateus que antes eram evangélicos, por incrível que pareça. O ateísmo hoje em dia, ele é militante. Existem pessoas hoje em dia que não apenas deixaram de crer em Deus, mas que também tentam convencer as outras pessoas, especialmente as cristãs, de que Deus não existe, e de que até mesmo Jesus seria um mito, que histórias como essa que nós acabamos de ler nunca aconteceram na verdade, e que tudo isso não passaria de uma mitologia. E é interessante que um agnóstico, que é quase um ateu, o agnóstico, ele não diz que Deus não existe. Ele diz que não se pode saber se Deus existe ou não existe. Mas é interessante que um agnóstico famoso nos Estados Unidos escreveu um livro, lançado no Brasil esse ano, que o título é Jesus existiu ou não? E ele comprova que Jesus existiu, que Jesus não é um mito, que de fato ele existiu. No entanto, ele considera que algumas histórias sobre Jesus poderiam ter sido inventadas. Naturalmente porque ele não teve experiências com Deus, como a que eu tive, por exemplo, segunda-feira nessa semana, e eu até coloquei lá no Facebook. Coisas que acontecem na nossa vida e que você não tem como dizer que não foi Deus. Não podemos duvidar de que realmente milagres acontecem, porque no decorrer da minha vida, eu já vivi vários milagres, e eu creio que você que aqui está também já experimentou vários milagres. Pessoas que talvez não tenham tido experiências assim, são pessoas que talvez sejam mais propensas ao ateísmo. Mas se há uma coisa que eu tenho absoluta convicção, é que isso jamais acontecerá comigo. Porque se há uma coisa que eu tenho absoluta certeza, é de que Deus é real, e de que Jesus Cristo vive, e que também se relaciona conosco. Amados, qual é o principal argumento que os ateus usam para convencer alguém de que Deus não existe? O principal argumento é o sofrimento. Geralmente, os ateus fazem a seguinte pergunta: se Deus existe, por que há sofrimento no mundo? Se Deus existe, por que tanto sofrimento? Tantas pessoas sofrendo, pessoas que nós consideramos inclusive boas, que não mereciam sofrer ao nosso julgamento. E essa geralmente é a pergunta que os ateus lançam para nós, que cremos em Deus, e que para essa pergunta parece que muitos não têm resposta. Mas qual seria a minha resposta? Seria uma nova pergunta. E a pergunta seria: se não houvesse sofrimento no mundo, você acreditaria que Deus existe? Isso é o que eu pergunto para um ateu. Pode ser que aqui nessa noite alguém esteja ouvindo essa palavra e já tenha pensado nisso. Como pode
haver tanto sofrimento no mundo, será que Deus não se importa? Ou será que Ele nem sequer existe? Então eu faço uma pergunta para você. Se não houvesse sofrimento no mundo, se ninguém sofresse, nem você, você acreditaria em Deus? A ausência de sofrimento no mundo faria você acreditar em Deus? Eu nunca fiz essa pergunta para um ateu, mas eu tenho quase certeza que eles, ou a maioria deles, diriam que não acreditariam em Deus, mesmo se não houvesse sofrimento no mundo, que continuariam desacreditando que Deus existe. E isso comprovaria o que eu, na verdade, já sei, que o sofrimento é apenas uma desculpa que eles usam para negar a existência de Deus, porque mesmo se não houvesse sofrimento, eles continuariam negando que Deus existe. Agora, se algum ateu, desatento a essa minha pergunta, porque na verdade é uma pegadinha a minha pergunta, se algum ateu respondesse, é verdade, se não tivesse sofrimento no mundo, eu acreditaria em Deus. Se alguém me respondesse isso, eu diria exatamente o contrário, irmãos, e hoje eu tenho absoluta convicção disso. Se não houvesse sofrimento no mundo, aí mesmo é que o mundo inteiro seria ateu. Todos seriam ateus. Se não houvesse sofrimento no mundo, os ateus permaneceriam ateus, e digo mais, nós também seríamos ateus. Nenhum de nós acreditaria em Deus. Vocês já perceberam, lendo os evangelhos, como o sofrimento esteve próximo de Jesus o tempo todo, desde o seu nascimento até a sua morte? Vocês notaram como a vida daquele a quem chamamos de Filho de Deus, vocês notaram como o sofrimento fez parte da sua vida o tempo todo? E mais, perceberam que o fato de Jesus ter vindo ao mundo e ter ascendido aos céus não resolveu esse problema? Pessoas ainda sofrem, você sofre, eu sofro. Ou seja, é como se o sofrimento não fosse o motivo principal da agenda de Cristo. E no entanto, nós temos aqui nesse texto duas histórias de grande sofrimento. E essas duas histórias, para que vocês notem como que eu estou falando aqui em relação ao sofrimento e à vida de Cristo é tão verdadeiro, essas duas histórias que nós acabamos de ler aqui, elas estão inseridas dentro de um contexto de outras duas histórias de sofrimento. A primeira delas, no início do capítulo 5, Jesus sendo rejeitado pelos gerazenos. Jesus expulsa uma legião de demônios, de um endemoniado, obviamente, que ninguém conseguia conter, e o povo daquela localidade fica tão assustado com aquilo que expulsa Jesus de lá, manda ele embora de lá. Então quem sofreu ali? Jesus. Depois dessas duas histórias que nós lemos, nós vamos ter um outro sofrimento na vida de Cristo. Jesus vai a Nazaré, cidade onde ele foi criado, cidade onde ele cresceu, onde ele tinha amigos. E sabe o que acontece ali? Jesus é rejeitado em Nazaré. Mais sofrimento. Sofrimento atrás de sofrimento. E não foi por acaso que eu escolhi essas duas histórias que nós lemos aqui. A primeira delas, a história da mulher hemorrágica. Uma mulher
que diz o texto, versículo 23, há 12 anos, não são 12 dias nem 12 meses, há 12 anos vinha sofrendo, e sofrendo de uma hemorragia em sua parte íntima, uma hemorragia que não estancava, uma hemorragia que lhe trazia vergonha, que lhe trazia com certeza fraqueza, anemia, porque ela perdia sangue, e aquela perda de sangue era diária, e isso há 12 anos, e não apenas isso, ao procurar os médicos, o versículo 26 vai nos dizer que aquela mulher padecia na mão daqueles médicos. Eles não somente não solucionavam o problema, como provavelmente ainda abusavam daquela mulher, pelo seu problema ser um problema íntimo. E diz mais, diz que ela gastou todo o seu dinheiro tentando ser curada. Imagine o sofrimento dessa mulher. E o versículo 26 termina dizendo que apesar dela procurar os melhores médicos, dela ter gasto todo o seu dinheiro, ela só foi de mal a pior. Mas eu gostaria que vocês notassem uma coisa aqui. E eu espero que vocês compreendam o porquê de haver sofrimento no mundo. A importância de haver sofrimento no mundo. Notem que foi todo esse sofrimento pelo qual essa mulher passou que despertou nela a fé. A fé. Para que ela buscasse, não mais nos homens, mas em Deus, a solução para o seu sofrimento. Se ela não tivesse passado por esse sofrimento, muito provavelmente, ela não teria buscado a Deus. Mas esse sofrimento, que por 12 anos essa mulher enfrentou, gerou nela, despertou nela, uma fé que ela desconhecia. Tanto isso é verdade, que quando a mulher foi curada, o que Jesus disse a ela? A tua fé te salvou. A tua fé. E algumas pessoas pensam que Jesus está falando ali de salvação da alma. Há uma confusão na tradução dessa frase, a tua fé te salvou. É verdade que em grego o termo é salvou, mas esse termo era usado também para cura física, quando essa cura física não era por meio de medicamento, mas era por alguma forma sobrenatural, divina. Então o Senhor está dizendo para essa mulher, foi a tua fé que te curou. Você está curada porque você teve fé. E por que ela teve fé? De onde ela tirou essa fé? O que gerou nela essa fé, senão os 12 anos de sofrimento que fizeram com que ela chegasse naquele momento do basta. Chega, eu não aguento mais. Se Deus existe, eu vou buscá-lo de todo o meu coração. E se esse Jesus é de fato o Messias, é através dele, o mediador entre Deus e os homens, que eu vou receber a minha cura. O sofrimento fez aquela mulher ter a sua fé despertada. E eu pergunto a você, qual tem sido a sua resposta para o seu sofrimento pessoal? Pode ser que alguém aqui nessa noite não esteja sofrendo nada, não tenha nenhum sofrimento, mas eu quero lembrar vocês que isso não significa que você já não tenha sofrido, ou que você ainda não vá sofrer. Mas a questão é, mediante o nosso sofrimento, eu não estou falando do sofrimento alheio ainda, vou falar daqui a pouco,
mas mediante o nosso sofrimento. Qual é a nossa resposta para o sofrimento? Queridos, eu quero dizer para vocês algo que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Que a única resposta verdadeiramente prática, que produz resultados, a única resposta que produz resultados diante do sofrimento é a fé em Deus. É a única. É a única. É a única solução eficaz. É o despertar da tua fé e da minha fé. Nós temos fé. Todos nós temos fé. O problema não é ter ou não ter fé. O problema é usar ou não usar a fé. E a minha esposa, inclusive, falou sobre isso essa semana. E Deus é bom que eu não pude ouvir a pregação dela, então não fui influenciado. O Espírito Santo realmente está trazendo essa palavra para a igreja. Será que você tem usado a sua fé? Como você tem lidado com o sofrimento? Você tem se acomodado? Você tem se acovardado? Você tem ficado no canto, esperando a tempestade passar? Vocês acham que o Senhor nos chamou para isso? Para sermos tímidos e covardes diante de uma tempestade? Lembrem-se que certa vez o Senhor estava numa embarcação, e essa embarcação atravessava o mar, e uma grande tempestade se levantou, e o Senhor dormia no barco. E um dos apóstolos acorda o Senhor e diz: Mestre, tu não te importas que pereçamos? Em outras palavras, nós vamos morrer e o Senhor está aí dormindo. E o Senhor se levanta e ordena à tempestade que se acalma, mas antes disso, repreende os apóstolos e diz a eles: por que sois assim tão tímidos? Por que ainda não tendes fé? Em outras palavras, por que vocês pensaram o pior? E por que vocês mesmos não ordenaram à tempestade que ela se acalmasse? Por que me acordaram? Aonde está a fé de vocês? Vocês têm fé. Trabalhem essa fé. Usem essa fé. Despertem essa fé. Será que nós temos usado a nossa fé? Mediante o sofrimento, de nada adianta você ficar chorando pelos cantos. Se você está sofrendo, não pense que as tuas lágrimas vão comover a Deus. Só há uma coisa que comove a Deus: é a nossa fé. Jesus atravessava cidades onde havia muitas pessoas chorando e sofrendo, mas somente aquelas que tinham fé eram curadas e libertas. Só há uma coisa que comove a Deus. Só há algo uma única coisa que impressiona a Deus. É a nossa fé. Por isso Jesus certa vez disse: nunca encontrei tamanha fé como vi nesse homem, ou como vi nessa mulher. Nós temos dois casos assim, para um homem e para uma mulher. Mulher, grande é a tua fé. Homem, grande é a tua fé. E se Jesus disse: nunca encontrei em Israel alguém com tamanha fé, é porque Jesus está o quê? Procurando esta fé. Ele disse: nunca encontrei. Ele está em busca. Ele está em busca da nossa fé. E se há sofrimento na tua vida, e se há sofrimento na minha vida, com a permissão de Deus, é por um motivo muito maior do que você imagina. É para que a tua fé seja exercida. É para que você se fortaleça na fé. É para que você não esmoreça, mas você não duvide de que o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó
é Deus de vivo e não de mortos. Continua agindo hoje, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Como diz a palavra de Deus em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O problema é a nossa falta de fé. Você tem tido fé nele? Tem exercido a sua fé? Tem ordenado ao mal que se retire pela fé em nome de Jesus? Ou você se acomoda? Você tem um vício? Você já experimentou colocar a mão no seu coração e repreender esse vício em nome de Jesus? E dizer: eu te rejeito, vício, sai da minha vida, em nome de Jesus, sai agora! Ou não? Ou você fica esperando um milagre acontecer? Não espere um milagre, seja o milagre. Seja o milagre. Eu tinha uma rinite que prejudicava as minhas pregações. Meu nariz escorria o tempo todo. Eu estava pregando e toda hora fazendo assim, o tempo todo. Até que um dia eu, ouvindo a fita cassete da minha pregação, olha como tem tempo isso, fita cassete. Lembra, pastor Sandro, das fitas cassete? Não é fita de rolo não, pastor, é fita cassete. Até que um dia, eu ouvindo aquela fita e eu falei: ah não, isso tem que acabar. Vai acabar agora. Eu apontei para o meu nariz e declarei com vontade mesmo, com raiva, sabe? Com raiva, não raiva de Deus, mas raiva do problema. E eu disse: em nome de Jesus, esse nariz vai parar de escorrer, não vai mais atrapalhar minhas pregações. Rinite, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. E disse isso. E quando terminei de dizer isso, continuava. Eu falei: não, eu vou ficar firme, eu não vou duvidar. Preguei de novo. E como sempre, fui ouvir minha pregação, que é uma tortura a gente ouvir a própria pregação. É uma tortura, vocês nem queiram saber. Mas eu faço isso para eu poder me aprimorar. E quando eu fui ouvir, eu notei uma coisa. Eu não tenho que editar nada aqui. Acabou. Não tenho mais. Estou curado. Curado. Para a glória de Deus, irmãos. Funciona. Sabe o que funciona? A fé. Eu não estou dizendo que você não tenha que tomar remédio ou ir ao médico. Mas eu estou dizendo sim o seguinte: se você tem fé o bastante para fazer o que eu fiz agora e confiar, experimente. Experimente. Essa foi a minha história de conversão, irmãos. Eu tomava um medicamento que eu precisava tomar todos os dias. E um dia eu ouvi um pastor trazer essa mensagem, semelhante a essa que eu estou trazendo aqui, sobre a fé. E ele disse isso que eu acabei de dizer aqui. Se você tem fé o bastante para parar com os remédios, pare, experimente. Se não funcionar, volte a tomar, mas creia. E eu falei: eu vou fazer isso. E minha mãe me dava o comprimido, eu colocava na boca, escondia embaixo da língua e bebia água, e não tomava o comprimido. Ia na privada, cuspia e dava descarga. Até que finalmente acabou a caixa de comprimido. E a minha mãe veio me dar o dinheiro. Por que essa história de minha mãe? Porque eu morava com meus pais, né? Eu tinha 17 anos de idade ainda. E minha mãe veio trazer o dinheiro para mim. E disse: Alan, vai lá na farmácia comprar seu remédio. Eu falei: não, mas não preciso mais tomar esse remédio não. Como que não precisa? Você está bem melhor. Você praticamente está curado com esse remédio. Aí eu falei a verdade para ela: mãe, já tem quase um mês que eu cuspo o remédio. Eu estou melhor é porque Deus me curou. É por isso que eu estou melhor. E como o remédio era caro, minha mãe, mesmo sendo incrédula, gostou da ideia de Deus ter me curado. Falou: então tá bom, ótimo. Então vai no açougue, não vai na farmácia não. Então, irmãos, eu só posso dizer uma coisa para vocês. Que se vocês não exercitarem a fé, vocês nunca vão experimentar o poder de Deus.
Se essa mulher com hemorragia continuasse em casa chorando e reclamando da vida e murmurando, ela nunca teria sido curada. Mas ela exerceu a sua fé. E não foram as lágrimas dela que liberaram o poder de Deus. O que liberou a virtude que saiu de Cristo foi ela ter tocado nas vestes do Senhor com fé. E o Senhor disse: de mim saiu o poder, alguém me tocou. As pessoas apertavam Jesus, e não saía poder dele para nenhuma delas, mas para aquela mulher foi liberado o poder de Deus. Por quê? Porque ela exerceu a sua fé. Será que nós temos exercido a nossa fé? Diante de um desafio, diante de um problema, especialmente perante o sofrimento, que mais cedo ou mais tarde vem nas nossas vidas. O sofrimento gera em você fé. Qual a tua resposta ao sofrimento? Ao seu sofrimento. É por isso que em Tiago está escrito: está alguém sofrendo? Faça oração. Em outras palavras, você está sofrendo? Ore, exerça a sua fé. Não murmure, não sai por aí contando para todo mundo. Seja o milagre. Exerça a tua fé, ore, coloque diante de Deus. Mande esse problema embora em nome de Jesus pela fé. Isso é fé, irmãos. O Senhor, diante de uma pessoa enferma, Ele não rogava ao Pai: Pai, cura essa pessoa. Não, Ele dizia: enfermidade, saia. E o mesmo faziam os apóstolos, mas eles diziam: saia em nome de Jesus, porque eles não eram Jesus. Jesus não precisava dizer: saia em meu nome, porque era Ele que estava dizendo, mas Ele apenas dizia: saia. O Senhor nos ensinou que se tivermos fé o bastante, diremos a um monte: sai daqui e lança-te no mar, e ele obedecerá. Isso para nós é algo grande demais para que nós realmente creiamos, não é verdade? Mas não tenham dúvidas, se o Senhor disse que é possível, é possível. Tudo é possível ao que crê, e nada é impossível para Deus. E quando se casam essas duas verdades no nosso coração, que para Deus não há impossíveis e que tudo é possível ao que crê, quando essas duas verdades se casam, não há barreiras que possam nos deter, igreja, para a glória de Deus. Aleluia. Agora é óbvio que eu estou falando aqui de pessoas convertidas, que não vão fazer coisas que não devem, que não vão exercer a fé de forma errada, mas que vão de fato fazer a vontade de Deus prevalecer, em nome de Jesus. Agora, e com relação ao sofrimento alheio? A resposta para o nosso sofrimento, a resposta correta, a resposta que produz resultados é a fé. E qual a nossa resposta ao sofrimento alheio? Vamos então para a segunda história. A segunda história que nós lemos aqui é interessante porque ela foi interrompida pela história da mulher hemorrágica. É o pedido de Jairo. Jairo, que era chefe da sinagoga, faz um pedido ao Senhor: a minha filhinha está morrendo. A minha filhinha está morrendo. Ou seja, eu estou sofrendo, ela está sofrendo. Impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e ela viverá. Versículo 23. E o versículo 24 nos dá uma grande lição. O versículo 24 diz: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. O que nós aprendemos aqui? Que a resposta do Senhor ao sofrimento daquele homem foi a misericórdia, foi a compaixão,
foi o amor. Ele foi com aquele homem salvar a vida da sua filhinha que estava morrendo. E no meio do caminho essa história é interrompida por aquela mulher com 12 anos de hemorragia. Agora vejam que coincidência. A mulher tinha 12 anos de hemorragia e a criança que o Senhor estava indo curar tinha também 12 anos de vida. E de repente aquela mulher põe a mão nas vestes do Senhor e poder sai do Senhor e cura aquela mulher que sofria há 12 anos. E eu fico imaginando o desespero daquele pai, o desespero. Senhor, não pare para conversar com essa mulher, ela já está curada, vamos embora. Senhor, minha filha está morrendo e o Senhor para conversar com ela. Agora imagine o desespero quando ela disse toda a verdade, diz a palavra. Então ela disse também que há 12 anos ela estava sofrendo. E o Senhor diz, por isso de mim saiu poder. E Jairo deve ter pensado, pronto, o poder que o Senhor tinha guardado para curar minha filha, foi desperdiçado com essa mulher. Acabou. E para complicar ainda mais, quando o Senhor despede aquela mulher, e não temos ideia de quanto tempo isso levou, aproximam-se de Jairo pessoas que estavam vindo da sua casa, onde a sua filha estava acamada, com a pior das notícias. Por que ainda incomodas o mestre? A tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas qual foi a resposta do Senhor para isso? A resposta dele continuou sendo a mesma. A misericórdia, a compaixão, o amor. A resposta do Senhor foi que aquele homem não temesse. Versículo de número 36. Mas que ele continuasse crendo. Então o Senhor entra na casa de Jairo, manda que todos saiam e declaram, ela não está morta, ela dorme apenas. E riram-se dele. E eu acho incrível isso. Como é que pode alguém que está chorando a morte de uma criança rir num momento como esse? Riram-se dele. E deixaram ali apenas o Senhor, os pais da criança e alguns apóstolos, Pedro, Tiago e João. E o Senhor Jesus ordena que a menina se levante, e ela se levanta, como se estivesse apenas acordando de um sono. E o Senhor manda que lhe deem de comer. Eu sei que talvez você vai dizer assim, pastor, eu não tenho essa fé para ressuscitar um morto. Talvez você diga, eu não tenho essa fé. Ok, mas sabe o que nós aprendemos aqui com o Senhor? Que Ele, Jesus, fez o que estava ao seu alcance, diante do sofrimento alheio. Jesus podia curar, Ele curou. Jesus podia ressuscitar, Ele ressuscitou. Jesus podia entregar a sua própria vida para nos salvar, Ele entregou a sua vida na cruz por nós. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Assim como Jesus sempre fez tudo que estava ao seu alcance, perante o sofrimento alheio, nós também devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos fazer tudo que pudermos para aliviar o sofrimento do nosso próximo, seja quem for essa pessoa. Tudo que estiver ao nosso alcance, irmãos, nós temos que fazer. Esse é o exemplo que encontramos em Cristo. Isso é o que nos ensina a palavra de Deus. Nós não temos que ser indiferentes. Nós não temos que discriminar as pessoas. Nós não temos que tratar o rico de uma forma e o pobre de outra. O que está perfumado com um abraço apertado e o que está fedorento, tratá-lo ao largo. Aquele que está perfumado, talvez ele não esteja passando o que o outro está. E é esse que não está podendo comprar um perfume sequer.
é esse que mais precisa do teu abraço, que mais precisa de você. A tua resposta ao teu sofrimento precisa ser a fé, não o amor próprio. Há pessoas que invertem, sabe? Há pessoas que se amam tanto que quando sofrem elas têm um problema chamado autocomiseração, pena de si mesmo. Isso é terrível. É talvez a pior coisa que você possa fazer ao enfrentar um sofrimento. Não tenha pena de você mesmo. Lembre-se que quando Jesus revelou aos apóstolos que ele seria preso e crucificado, Pedro chamou Jesus num canto e o repreendeu, dizendo: não permita que isso te aconteça. Em outras palavras, Senhor, tenha um pouco de amor próprio, tenha um pouco de pena de si mesmo. E qual foi a resposta de Cristo? Arreda Satanás, arreda Satanás. De onde vinha aquela sugestão de que o Senhor deveria ter pena de si mesmo? Vinha do inferno. Não tenha pena de você. Ai, coitadinho de mim, pobrezinho de mim, vou fazer cara de coitado para ver se alguém me dá um afago, para ver se alguém me faz um carinho, para ver se alguém percebe, me nota. Não faça isso. Isso vem do inferno. Não tenha pena de você, porque o sofrimento que você está passando tem um propósito, e esse propósito não é o amor próprio. Esse propósito é a tua fé, ser despertada e ser usada para a glória de Deus. Use a sua fé. É isso que o teu sofrimento tem que gerar em você. Fé, para que haja uma mudança na sua vida. Agora, o sofrimento do teu próximo, o sofrimento do teu semelhante, precisa gerar em você o amor. O amor. E não a acusação. E não a condenação. E não o desprezo. Como os amigos de Jó fizeram, amigos entre aspas, que se aproximavam de Jó, todos eles com a mesma ideia de que se Jó estava sofrendo, é porque ele merecia, é porque ele tinha algum pecado escondido, e ele deveria deixar de ser orgulhoso e confessar o seu pecado. E aí está a história de Jó, bem no meio da Bíblia, para nos fazer lembrados de que nem todo sofrimento é consequência de pecado. Então, quando você encontra alguém sofrendo, seja esse sofrimento por que razão for, que a tua resposta ao sofrimento alheio seja o amor. Amor ao teu próximo. O Senhor demonstrou amor a Jairo, a sua família, se compadeceu, fez o que podia. Ele podia ressuscitar, ele ressuscitou. Lembram da história de Lázaro? Quando Jesus chega no cemitério, Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus viu aquelas pessoas todas chorando, especialmente Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E então nós temos o versículo mais lindo da Bíblia. 2 palavras: Jesus chorou. Jesus chorou, ele se compadeceu. Ele se aproximou daquela dor e sofreu junto com eles. Eles estão chorando, eu choro com os que choram também. E então o que ele disse? Tirai a pedra. Tirai a pedra do sepulcro. Senhor, ele já morreu há 4 dias. Já cheira mal, e cheira mal mesmo. Certa vez eu soube de uma senhora que descobriram que havia morrido dentro de casa, e coincidentemente descobriram isso 4 dias depois. Da rua nós sentíamos o mau cheiro da carne apodrecendo. E olha que havia um quintal grande até chegar na casa daquela mulher.
E foi o cheiro ruim que fez com que a vizinhança desconfiasse de alguma coisa. 4 dias, já cheira mal, mas o Senhor disse: tirai a pedra. E tiraram a pedra. E quando tiraram a pedra, o Senhor ressuscitou a Lázaro. Ressuscitou a Lázaro. Agora, por que o Senhor não tirou a pedra também? Por que o Senhor deu esse trabalho para aquelas pessoas? Porque tirar a pedra aquelas pessoas podiam fazer. Jesus fez o que eles não podiam fazer: ressuscitar aquele morto. Agora, se eles tivessem fé para ressuscitá-lo, também o teriam ressuscitado, se assim fosse a vontade de Deus. Mas não havia ninguém ali ainda com tamanha fé. Nós vamos ver depois no livro de Atos, o apóstolo Pedro ressuscitando em nome de Jesus. O apóstolo Paulo ressuscitando em nome de Jesus. Eu já ouvi testemunhos de ressurreições em nome de Jesus. Isso continua acontecendo hoje para a glória de Deus. Agora, independente se temos ou não temos tamanha fé a ponto de ressuscitar os mortos, que pelo menos tenhamos amor por aqueles que sofrem. Que ao menos façamos tudo que podemos fazer perante o sofrimento alheio. Qual é a tua resposta ao sofrimento? Você imita Jesus? Você compreende que o sofrimento está na história de Cristo de uma forma tão evidente, de uma forma tão aproximada? Não por acaso. Deus quer nos ensinar grandes lições com o sofrimento. Se não houvesse sofrimento no mundo, provavelmente nenhum de nós buscaríamos a Deus. E pior, eu digo pior, porque o crer em Deus é uma questão intelectual, é uma questão mental. Mas pior do que isso, é que se não houvesse sofrimento no mundo, eu tenho certeza, nós não cresceríamos em amor. Nos tornaríamos pessoas frias, indiferentes e egoístas. O sofrimento está no mundo não é por acaso. É para gerar as 2 maiores virtudes, mencionadas inclusive por Paulo em 1 Coríntios 13. A fé e, sobretudo, o amor. Aleluia! Será que você, mediante o teu sofrimento, você tem exercido a tua fé? Ou você tem se acovardado? E mediante o sofrimento alheio, você tem demonstrado o amor de Deus? Ou você tem se esquivado disso? Eu concluo essa mensagem com a leitura de 1 João, capítulo 3, versículo 16 em diante. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aleluia! Em outras palavras, Cristo deu a sua vida por nós. E a mensagem da cruz é que nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E João ilustra isso aqui com a imagem de alguém padecendo necessidade. E qual a nossa resposta perante alguém que padece necessidade? A nossa resposta é o amor, ou a nossa resposta é a indiferença? Qual a tua resposta àqueles que padecem? E quando você está sofrendo,
Qual a tua resposta ao teu sofrimento? Você segue o exemplo de Cristo e não murmura, e não esbraveja, e não se acovarda, mas corajosamente enfrenta o que está à sua frente, buscando no Pai as forças necessárias para enfrentar esse problema? Ou você fica querendo que os outros tenham pena de você? Lembre-se, o sofrimento exige uma resposta. O teu sofrimento exige que você tenha fé em Deus. E o sofrimento alheio exige que você tenha o amor de Deus. Somos provados no sofrimento. O sofrimento existe não para que sejamos reprovados, mas para que sejamos aprovados na fé e no amor para a glória de Deus. Que a tua resposta ao sofrimento seja sempre o amor e a fé para a glória de Deus.